Oi, pessoal, eu sou o Bruno Videira. Eu sou a Daniela Giglioli. E eu sou Cassis Garbi, aqui na apresentação do nosso podcast. O tema de hoje, gestão de pessoas. Podcast Abracro, mais ciência para seus ouvidos. E a gente vai bater um papo com duas colegas que trabalharam conosco também e que vão conversar então um pouquinho sobre o tema. Alessandra Garcia e Caroline Manzan. Bom dia, e a gente queria que vocês se apresentassem. Um grande prazer estar aqui nesse podcast da Abracro. Eu sou farmacêutica, bioquímica, eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência na área de pesquisa clínica. Já atuei aí como coordenadora, fui CRA em todos os níveis, fiz também gerenciamento de projetos e estou desde 2014 na parte de gestão de pessoas. Nas horas vagas também dou algumas aulas em cursos em pós-graduação em pesquisa clínica. Minha maior vivência é em CRO, onde eu atuei por 18 anos, e nos últimos 2 anos eu estou na indústria farmacêutica. E eu gostaria de trazer aqui que de 2016 a 2021 eu tive a grande honra de atuar aí na Abracro como representante e coordenadora do grupo de operações clínicas, que me trouxe muita alegria, muito aprendizado, e é uma honra estar aqui novamente com vocês. Muito bem. Bom, obrigada também por estar aqui. Eu sou a Caroline Manzan. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho mais da minha carreira, da pesquisa clínica e de gestão de pessoas, que eu sou super apaixonada por este tema. Eu trabalho com pesquisa clínica há mais de 21 anos já, comecei na universidade e depois fui para uma grande CRO, fiquei lá por quase 19 anos, aí 18 anos e 10 meses. Também como Alê, fiz toda a carreira aí, desde assistente de pesquisa, monitora, gerente de projetos, gerente de pessoas, atuei na farmacovigilância, no regulatório, como gerente de líderes de projetos também. E há 2 anos, quase 2 anos, eu já atuo na área de educação para pesquisa clínica e como mentora de profissionais de pesquisa clínica também. Também tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho na Abracro no primeiro curso e também foi uma honra, porque o trabalho da Abracro na divulgação da pesquisa clínica para pessoas que estão começando e para pessoas que estão se aprimorando é essencial. Então, realmente é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Meninas, muito obrigado pela presença aqui de vocês e a gente está muito feliz aí por vocês terem aceitado participar e por estarem aqui hoje. Bom, para a gente iniciar a nossa discussão, eu queria saber um pouco de vocês têm bastante tempo de experiência, eu queria que vocês comentassem essa diferença, né, da gestão em pesquisa clínica ao longo desses anos, né? A gente sabe que faz pouco tempo o CRF ainda era em papel, a gente tinha muito pouco uso do celular, notebook, era uma coisa muito remota, né? E hoje em dia, os monitores têm tablet, celular, CRF 100% eletrônica, né? Para o gestor, o que facilitou, o que dificultou, como é que vocês conduziram essa mudança? E a gente também passou por um período aí recente agora da pandemia, que teve um super boom aí de pessoas entrando. Então, eu lembro que tinha épocas que a gente contratava 100 monitores de uma vez no mês, né? Então, pra gente entender um pouquinho de como é que foi, como é que vocês lidaram, o que vocês podem contar pra gente aí de curiosidade sobre esse período? De fato, né, Bruno, a gente teve aí a tecnologia trouxe aí muitas mudanças na parte de gestão, né? A gente vem passando aí por transformações, né, nessa questão de gestão de pessoas ao longo do tempo, né, onde os funcionários, né, os colaboradores passaram aí de mero operários para realmente fazer toda a parte a diferença, né, como o principal ativo da empresa, né, com grande reconhecimento, com parte de como é importante valorizar esse funcionário, de como é importante trazer aí a questão de motivação e desenvolvimento na parte de treinamentos, que são essas pessoas que vão fazer a empresa acontecer, né? Trazer novas ideias, trazer o que está ali na necessidade do dia a dia para a gente, né? E aí a tecnologia vem ajudando muito a gente na questão de estar todo mundo virtual, né? A gente sabe que a pandemia, para muita gente, né, trouxe a questão de trabalhar em casa, do home-based. E na área da pesquisa clínica isso já era uma prática, né, quase que 100% consolidada, né? Algumas indústrias farmacêuticas, acredito que não tinham essa vivência de 100% home-based e acabaram adotando isso, né, durante a pandemia e se perpetuou, né, manteve nesse modelo home-based.
Então, a tecnologia nos dá essa possibilidade, né? Hoje o monitor ele está com o seu celular, com o seu iPad, no centro de pesquisa, e o gerente tanto o gerente de projeto como a gente, com gestão de pessoas, acompanha toda essa evolução, né, com análise de dados. Então, a gente é muito data driving, né, para fazer essa gestão de pessoas, mas focando muito nessa parte individualizada de cada um, né, de trazer ali as necessidades da pessoa, né, um olhar ali para a saúde mental, né, porque isso tudo faz toda a diferença nessa gestão que a gente faz, né, com os nossos monitores, com os CTAs também, que eu trabalho. Então, é muito essa parte de fazer parte da estratégia da empresa através desses dados e olhando o funcionário como individual, né, para realmente aí poder trabalhar o que as necessidades de cada um em rumo aí ao objetivo da empresa como um todo. Então, eu concordo com a Lê, assim, 100%, principalmente na questão individual. Eu acho que a gente teve realmente grandes mudanças dentro, né, dos últimos anos, dentro dos últimos 20 anos, né? Acho que a gente não pode deixar de lado também a mudança de gerações, que traz aí consigo uma mudança de motivação, uma mudança de como lidar, né, com toda essa tecnologia. E é claro que com o avanço da tecnologia, o aumento da pesquisa clínica, né, de forma geral, e também a mudança das gerações, trouxe grandes mudanças para a área de gestão de pessoas. Então, antes, né, a gente via aqui, né, gente que tem mais aí 20 anos de experiência plus, né, que trabalhou muitos anos na mesma empresa, a gente tinha esse orgulho, né, vou falar no presente, né, a gente tem esse orgulho de ter trabalhado muitos anos, né, na mesma empresa, de ter feito uma carreira na mesma empresa, de ter contribuído e ajudado de uma forma a construir esse nome. Então, acho que até a questão o conceito, né, de lealdade, de carreira, eu acho que mudou muito nos últimos anos. Antes a gente queria ser fiel, né, a uma empresa e construir junto, e eu acho que essa nova geração, né, de uns tempos para cá, sem fazer muita menção a um marco específico de data, mas acho que foi uma mudança que foi acontecendo ao longo dos anos. As pessoas são fiéis a elas mesmas, né, aquilo que elas querem fazer com a vida delas e com a carreira delas, e o que elas têm de ambição e de propósito, e se isso casa com a empresa, ótimo, muito bem, vamos juntos, né? Mas se isso não casa, ela vai procurar alguma coisa que esteja mais alinhada realmente a essa questão do propósito e de ser ouvido, de ser cuidado. Eu vejo realmente uma preocupação maior e como fator de motivação mesmo, essa questão de ter um espaço para falar, de ter um espaço realmente para ser ouvido e de ter uma preocupação do cuidado com a empresa, né? A empresa ter um cuidado com essas pessoas. Até com o avanço da tecnologia, a gente teve, né, prazos que foram diminuídos de forma geral. Então, eu lembro até hoje que eu tinha 20 dias para fazer o relatório, por exemplo, e quando mudou para 10 dias, foi um caos, assim, todo mundo se revoltou, que ia cortar pela metade do tempo, mas isso só foi possível por conta da tecnologia. Antes a gente tinha que voltar para o escritório para fazer o relatório no desktop, e era por isso que também era necessário mais tempo, porque se você estava em viagem, você não podia estar no escritório fazendo o relatório e não tinha nenhuma flexibilidade, né? Então, sim, hoje a gente tem uma urgência, né? Antes o Bruno até falou da CRF de papel. Eu lembro que quando tinha, que hoje a gente fala que são as queries, né, do CRF, a gente tinha que mandar um DCF papel, né, que era o Data Clarification Form, e esperar voltar do DM para poder realmente resolver aquilo. Então, o mundo é muito diferente, os prazos, né, foram realmente encurtados, a pressão aumentou, e aí com tudo isso vem essa questão que a Lê falou da saúde mental, que o gestor precisa estar muito atento, né, de forma geral. Então, mudou muita coisa e o gestor precisa ter esse olhar individualizado para entender os motivadores de cada um, o que eles esperam para a própria carreira, para poder alinhar e direcionar, né, os resultados da empresa com o que a pessoa quer com os próprios resultados da sua carreira. E quanto mais isso estiver alinhado, mais esse caminho, né, vai ser feliz, vamos dizer assim, juntos, da empresa com a pessoa. E isso também contribui bastante na parte de retenção, né, Carol? Na questão de... a gente fala que é uma vantagem competitiva, né, para o mercado, porque quanto mais esse funcionário está feliz, satisfeito, motivado, engajado,
mais existe aí um motivo de retenção, né? E aí a gente acaba cada vez mais, né, valorizando isso e trazendo isso para a indústria, né, ou para a CRO, enfim, como uma questão assim, que as pessoas, de fato, ali são quem estão fazendo as coisas acontecerem e são o nosso maior aí, capital, maior valor aí que traz para a gente um valor agregado muito grande. Ótimo, meninas. E aí, assim, só pegando um gancho que a gente comentou um pouco sobre Covid, né? A gente teve um boom ali de captação de pessoas, né? Naquela época, há 3 anos atrás. E aí, como é que foi um pouquinho da experiência de vocês para formar essas pessoas? Porque do mesmo jeito, estava todo mundo online, mas como é que eu vou formar, né? Muitas pessoas foram contratadas sem experiência, e como lidar com isso, né? E agora, passando Covid, né? Passando pandemia, como lidar com essa questão também? Não sei se vocês vivenciaram, quem fica, quem não fica, como lidar com essa questão por perfil, talvez, por treinamento, por performance. Queria escutar um pouquinho. Então, primeiro, acho interessante até pontuar que a gente muitas vezes pensa só no que aconteceu, né, nos estudos de Covid em si, mas nos outros estudos das outras áreas terapêuticas, as pessoas foram deslocadas para os estudos de Covid. Então, de fato, né, nas outras áreas terapêuticas também houve uma falta, porque existiu uma necessidade premente, né, mundial, global, para que a gente tivesse essa resposta. Então, todas as áreas terapêuticas sofreram, acho que, de igual forma, né? De igual forma, digo, na parte de recursos, claro que cada uma com seus desafios próprios, né? Mas na parte de recursos em si. E, de fato, contratar muitas pessoas, né, sem experiência acabou acarretando que o treinamento foi muito na vivência do próprio trabalho. Tinha, né, o suporte teórico embasado, mas ao mesmo tempo tinha que fazer o trabalho e tudo aconteceu de forma concomitante. Eu acho que isso tem vantagens, né, e tem desvantagens. Eu acho que aprender na prática é um privilégio, né? Eu acho que também a gente fazer um curso, fazer um treinamento em que a pessoa demora para ver na prática, também tem ali os seus desafios, porque a pessoa demora para ligar, né, a realidade com a teoria. Então, acho que tem suas vantagens. Ao mesmo tempo, eu acredito que tem muito essa questão do perfil. Então, uma coisa que eu vejo, né, que aqui na pesquisa clínica, a gente precisa de pessoas que são altamente qualificadas, altamente comprometidas, responsáveis com aquilo que estão fazendo, né, e éticas. Então, eu acho que é essa tríade, né, a pessoa ela tem que ser qualificada, ela tem que ter bastante comprometimento e ela tem que ser ética. E nem todas as pessoas vão se encaixar nesse perfil. E agora, né, que a gente está passando desse processo, né, a gente está já num momento de estabilização, eu nem acho que a gente parou de crescer, muito pelo contrário, é que a nossa régua não pode ser o período da pandemia, eu acho que é muito injusto a gente usar só o período da pandemia como regra, a gente tem que usar o pré-pandemia com o pós-pandemia, vamos dizer assim, né, para fazer essa comparação. Então a gente continua crescendo, mas ao mesmo tempo a gente vai ter aí essa seleção de profissionais que são altamente qualificados, que são comprometidos, responsáveis e que são éticos. E que se não for assim, essas pessoas elas precisam se desenvolver ou encontrar uma área de atuação que seja compatível com esse perfil. Então, eu vejo dessa forma. Ô Carol, só para eu complementar a sua frase, eu acho que assim, cada pessoa que entrou na pesquisa, numa determinada época, tem uma sensibilidade desse período. Quando eu entrei, para eu entrar no centro de pesquisa, você já tinha que falar inglês, e muito bem, a gente fez teste para entrar, eu fiz teste para entrar no centro, e assim, tinha que responder tudo, perfeito, tinha que estar na faculdade, cursando. Para ser monitor, você tinha que ter no mínimo 4 anos no centro, assim, tinha que estar formado para entrar como assistente. A gente nem ia como monitor direto, né? Então, assim, pro pessoal que tá vindo aí, né, ou o pessoal que já está na área, é muito importante eles entenderem que a pesquisa clínica tem esses altos e baixos. E quanto mais qualificado você tiver, melhor, você vai se encaixar mais nesses períodos. Então é muito importante, por mais que esse pessoal que entrou nesse boom, né, é importante correr atrás, porque
se as coisas não se organizarem, não forem melhorando cada vez mais, a gente vai voltar a ter esses períodos mais restritivos, e aí a gente vai ter esse filtro de novo, né? Então é muito importante a gente entender como é que a gente começou e o que a gente precisa ter para se manter na área, né? E seguir. É perfeita a sua fala, Bruno. E uma coisa que eu trago muito é que a gente precisa se qualificar sempre, né? Trabalhar com pesquisa clínica é quem quer continuar estudando para sempre, né? Não adianta ter essa ilusão que um dia acabou. Não vai acabar nunca. Então, acho que isso faz parte desse perfil também e que você precisa estar qualificado antes de surgirem as oportunidades ou antes de ter esses períodos de maior restrição, porque daí você é o profissional que vai ser escolhido, né, pelo mercado realmente para permanecer e para continuar nos próximos passos. Então, isso é super importante. Eu queria trazer um pouco da vivência, né, que na questão que a Cássia trouxe, né, da Covid, né, dos estudos e tudo mais. Então, eu estava numa operação que triplicou durante a pandemia, né, e foi muito desafiador, porque a gente tinha um grupo de gestores, né, e para uma equipe X. Esse grupo de gestores permaneceu para uma equipe 3X, né, 3 vezes maior. Então a gente se dividia muito para fazer as entrevistas e tal, e foi muito desafiador, né, como a Carol comentou, viu-se muita oportunidade de algumas pessoas fazerem transição de carreira, então teve muita gente que saiu do mundo acadêmico e foi para a área da pesquisa clínica. Teve muitas pessoas de centros de pesquisa, né, coordenadores, farmacêuticos, que também foram para trabalhar como monitores, e foi muito desafiador na questão de treinamento, né? Lembro que a gente acabou montando um CRA School, então a gente fazia ali um grupo de monitores para treinar, e era assim, 20, 30 pessoas treinando numa sala, né? Então, assim, foi bastante desafiador, né? E a gente não pode deixar de comentar aqui que, além de tudo isso, tinha muito a questão do imprevisível, né? Daquela insegurança de sair na rua. E os nossos monitores estavam indo para o centro de pesquisa fazendo monitoria de estudos de Covid, né? Aquilo que a gente estava no desconhecido, navegando sobre o desconhecido. Então, tinha muita questão do cuidado, né? Daquele monitor que estava ali pegando avião, quando todo mundo estava em casa, aquele monitor que estava ainda no centro de pesquisa. Então, isso também tinha uma questão de cuidado muito, muito importante desse monitor. E, ao mesmo tempo, né, a gente estava fazendo história, né? Eu acho que isso, para quem vivenciou isso, eu acabei fazendo também monitoria nessa época, porque vamos fechar o estudo, não sei o quê. Então, assim, fazer parte disso, a gente se sente, assim, muito honrado, né? Você fala, puxa, quanto privilégio que eu tenho de estar vivendo nesse momento, né? Aquilo que a gente, né, cheio de incertezas, a gente não sabe se a gente está fazendo certo ou errado, mas a gente vai fazer, vai com medo mesmo, né? E de fato, né, a pesquisa é muito dinâmica, as coisas mudam constantemente. Então, eu acho que a questão das competências que o monitor precisa ter dentro da área de pesquisa clínica, além do que a Carol comentou, eu acrescentaria a questão de adaptabilidade, de rápida mudança, né, de foco, né, nas necessidades. O quanto isso é importante, né? É o como você faz a coisa, né? Não é só o que você faz, né? A sua atitude perante uma situação imprevisível, naquele momento que está todo mundo ali, não sei o que eu fazer, eu vou me desesperar, o que eu vou fazer? Né? Se a pessoa se desesperasse, de alguma forma ela não ia conseguir manter ali, a gente não ia conseguir manter ela, porque a gente precisava desses monitores em campo, né, que a gente fala, tá lá no dia a dia, né? Teve algumas pessoas que surfaram esse caminho e permaneceram, teve outras que falaram, não, esse mundo não é para mim, e tá tudo certo também. E aí, aos que ficaram, né, que a gente fala que é o pós-pandemia, principalmente para os estudos que a Carol bem comentou das outras áreas terapêuticas que não Covid, existia um backlog, né? Porque muitos centros de pesquisa não aceitavam os monitores para fazer monitoria, os centros estavam fechados e os estudos estavam rodando, então teve muita questão assim, puxa, vamos enviar medicação para
para a casa do paciente, como que a gente poderia viabilizar isso, né? E muitas dessas questões já tinham sido em algum momento cogitadas na pesquisa clínica e sempre por uma questão ali de decisões éticas e tudo mais, sempre vai falar, não, nesse momento a gente não vai pensar nisso, né? E aí veio a pandemia e acelerou todas essas questões, né? Então, teve muito paciente recebendo medicação, existiam 1000 notificações de CONEP, de como a gente poderia viabilizar isso, e foi muito acelerado, que a gente vem colhendo aí alguns frutos, né, ainda. Mas, de fato, essa questão dessa agilidade e desse dinamismo da pesquisa clínica vem muito desse perfil desse profissional, né? Então, alguns ficam, né? E aí os que ficaram, né, vivenciaram essa pós-pandemia com esses backlogs desses estudos, e aí era muita coisa que começou a atropelar, e a gente viu muito burnout, a gente viu muitos monitores aí saindo de licença, criando ali situações que a gente precisava lidar, né? E a gente precisa... A saúde mental é fundamental, porque a gente quer pessoas saudáveis trabalhando. Então, existem 1000 iniciativas que são feitas nas empresas de saúde mental, de meditação, de palestras que foram feitas também, para esse profissional, né, dar uma paz no coração e seguir em frente, né? E aí é que a gente fala, né? A gente tem que, na pesquisa, a gente segura vários pratinhos, né? Qual que é aquele que a gente pode deixar cair, qual que é aquele que a gente tem que falar, não, esse é o meu foco. E aí entra o papel do gestor, né? De poder direcionar nesse sentido e falar, olha, aqui você pode negociar esse prazo, aqui você tem que seguir adiante, vamos que eu vou junto com você, estamos junto, vai dar certo, né? E tudo a gente não consegue abraçar, né? Então, essa é uma questão aí que o papel do gestor, ele é fundamental, né? Eu costumo falar, o monitor é o protagonista, né? Ele é o protagonista da carreira dele. Eu atuo muito mais na parte de intermédio, mas de fazer esse monitor alavancar, né? Vai que eu tô aqui, qualquer coisa segura sua mão e a gente vai junto, né? Então, isso é muito importante nesses bons que a gente tem, né? E esses bons são muito constantes na pesquisa clínica. Toda hora tem data cleaning, toda hora tem um kit de medicação que não chegou, uma medicação que está presa, e aí a gente tem que se reinventar e fazer a coisa acontecer. E nisso nós somos pioneiros da questão de inovação, de possibilidades para se solucionar um problema, né? Então eu acho que isso muito vem desse profissional que se constrói aí ao longo do tempo. Legal, eu acho assim, trazendo uma vivência um pouco diferente, acho que durante o maior boom assim, da pandemia, eu estava numa CRO, mas que também tinha um centro de pesquisa. E como vocês comentaram, teve muita transição aí e muitos profissionais do centro migraram para as CROs e para a parte de virar de coordenador, viraram monitores, né, e conseguiram fazer esse job rotation. Mas também, mesmo que não tivesse saído os profissionais do centro, os centros foram muito demandados. E centros que estavam acostumados a fazer estudos pequenos, ou mesmo quando o estudo não era pequeno, o volume de paciente por dia não era tão grande. Daí chegam os estudos de vacinas, os estudos de Covid, os centros tiveram que se adaptar do dia para a noite para uma rotina de mais de 200 pessoas diariamente, entra e sai, todo mundo com a mesma preocupação. Tinha estudo de vacina, tem estudo com pacientes com sintomas leves, você está colocando todo mundo no mesmo centro, como que você vai fazer, para onde você direciona, ou mesmo quem é do estudo da vacina e está com sintomas, mas naquele dia tem gente sendo triado, que também não pode estar com Covid, porque senão não entra no estudo. Então, foi uma demanda que aconteceu para o centro também, tanto de profissional, de coordenador, de estudo, de assistentes de pesquisa, para fazer com que essa logística acontecesse, que foi uma loucura. E que demandou muito também de pessoas que enxergaram pela primeira vez a pesquisa clínica, porque ficou muito evidente durante a pandemia e se interessaram, ou ao menos acharam que se interessavam e quiseram ingressar nessa carreira, mas que entrava ali já na loucura, sendo treinada no protocolo, tentando entender ao mesmo tempo em que os pacientes chegavam o que são boas práticas clínicas, quais a melhor maneira, tentando e ainda
mais demandante ainda, a maioria dos estudos em inglês, as ferramentas em inglês, o termo de consentimento eletrônico, que era uma coisa que ainda ninguém sabia direito como se ia ser aceito ou não ser aceito, se tinha que imprimir uma versão, se tinha que ficar uma versão no centro, se podia começar eletrônico e terminar físico, como que tinha que ser, até que daí foram evoluindo essas discussões eticamente também. Então, do outro lado, teve uma demanda muito grande, e esses profissionais, o que eu queria entender de vocês é como que vocês enxergam hoje, tanto para os profissionais do centro, como para os profissionais, para os CAEs que entraram ali, depois que passaram esses 3 anos, alguns gaps de conhecimento ficaram, porque foi tudo muito atropelado. Por mais que todo mundo tenha conseguido, tenha dado o melhor para treinar, muita coisa veio da experiência, e as experiências vêm com vícios, né? Vícios talvez que ferem boas práticas clínicas. Então, como que vocês enxergam que a gente tem que trabalhar agora com essas pessoas que vão permanecer para recuperar e para tirar alguns vícios que foram criados, mesmo de urgência, mesmo de prioridades, igual a Lê comentou, para a gente trabalhar essas pessoas que ficaram, tanto do centro como das CROs? Eu diria que a gente precisa olhar para esse profissional como um profissional que a gente fala, né? Ele tem três anos de experiência, mas tem alguns profissionais, alguns, não todos, claro, que só conduziram estudos de vacina, né? Então, quando a gente vai fazer a parte de seleção desse profissional, a gente leva muito isso em consideração, né? Esse profissional fez estudos de vacina, então ele viveu uma situação peculiar que aconteceu naquele momento. E a pesquisa clínica, ela tem muitos outros visões, pontos de vista, interfaces que a gente precisa trabalhar com esse profissional. Então, a gente vem reforçando muito a questão do papel de site manager desse monitor de pesquisa clínica, né? Que ele não vai para o centro só para fazer esse dever, né? Ele tem que ver o processo como um todo. Então, ele tem que ser o gerente daquele centro de pesquisa, né? O quanto o ownership dele, né, aquela responsabilidade é importante. Então, de realmente trazer essa visão para esse profissional, né? Olha, a gente precisa ver a medicação do centro, a gente precisa fazer a contabilidade, a gente precisa ver se o termômetro está ali dentro da temperatura adequada, a gente tem que saber se o processo de dispensação da medicação foi adequado. Então, isso tudo é feito aos poucos, né? Então, isso vai sendo feito um trabalho não só de treinamento, a gente trabalha muito isso em CRA Meeting, né? A gente faz muita visita acompanhada com os monitores, né? Então, a gente faz muito coaching com eles e está lá no centro de pesquisa auxiliando esse novo olhar, né? Que a gente fala, para quem vivenciou essa questão aí, muito focada nos estudos de vacina. E isso traz também para a gente o cuidado na seleção desse profissional. Então, quando a gente vai alocar um profissional que trabalhou em estudos de vacina, a gente vai procurar fazer uma alocação mais focada em estudos menos complexos, de uma randomização talvez um pouco mais longa. Então, tudo isso a gente leva em consideração, desde a contratação, a alocação e o acompanhamento desse profissional durante aí a condução do estudo, né? Nunca fez uma visita de iniciação, então a gente faz que a gente chama de mock CIV, uma simulação de uma CIV, para dar esse apoio para esse monitor, como ele fala com esse centro de pesquisa, né? Olha, eu sempre costumo falar isso, né? Não é só ler slide, né? Quando você vai estar numa CIV, numa seleção, o que é importante é entender o fluxo desse centro, né? Como esse paciente chega aqui, por onde ele passa até chegar até o centro de pesquisa, com quem ele tem contato, quais são os gargalos. Então, fazer esse profissional entender. E aí entra a gente, né, como nesse papel de instruir e direcionar, né, de mostrar realmente a realidade do estudo clínico, desde uma CIV, seleção, CIV, enfim, até aí o fechamento dos centros, né? Então, é todo um processo que o monitor, né, que está no centro, ele é realmente o protagonista, ele tem que ter consciência do papel dele, da importância que ele tem, né, de intermediar esses papéis todos, né? Então, eu vejo como esse apoio fundamental. Com certeza, eu acho que as empresas têm que ter esse olhar mesmo, né, diferenciado. Acho que existe um papel muito importante, né,
empresas com essa parte, né, que ela falou de recrutamento e seleção, olhar realmente qual que é a experiência, o que ele sabe, o que ele não sabe, e deixar muito claro as expectativas em relação ao trabalho dele. Eu acho que essa é um dos pontos primordiais que acredito que muitos profissionais não têm isso claro, por incrível que pareça. Então, chegar e falar, então, você está começando como monitor, ou você está começando como assistente, ou mesmo no centro de pesquisa, né, você está começando aqui como coordenador, como analista. Então, o seu trabalho é esse, né? Qual que é a descrição do cargo e o que é esperado dessa pessoa, até para que ela tenha a real consciência do que ela precisa entregar. E aí eu coloco um outro aspecto que eu vejo que é muito importante, que é a própria consciência do profissional, daquilo que ele sabe, daquilo que ele não sabe fazer, para que ele também seja protagonista desse, né, de sanar esses gaps que ele mesmo tem para poder desenvolver um melhor trabalho, entregar uma melhor performance. Então é muito legal ver como profissionais chegam para mim, por exemplo, e falam: eu sou monitor de pandemia, né? Eles já se intitulam assim: eu sou monitor de pandemia e agora eu quero me aprofundar, eu quero fazer uma formação, eu quero saber melhor o que eu estou fazendo. Então esse movimento de protagonismo, ele é muito bacana, até porque evidencia comportamentos, né, que a gente quer na pesquisa clínica, que é exatamente essa questão da responsabilidade, da iniciativa, da proatividade, da pessoa querer, né, melhorar o próprio trabalho, querer entregar com mais qualidade, com mais resultado. Então, isso eu acho muito, muito importante, cada vez mais os próprios profissionais, né, continuarem estudando, como a gente já falou anteriormente, e verificarem aquilo que eles não sabem, também correrem atrás para que eles também possam entregar e ter o melhor resultado da carreira. Além disso, o que eu vejo é que precisa existir, né, um maior foco também nas atividades, nos comportamentos mesmo, nas competências comportamentais, porque eu acredito, né, que não adianta só a pessoa saber tudo do GCP ou tudo dos POPs, das SOPs, mas ela tem que ir lá e realmente conseguir executar e falar com o investigador principal, e falar com a equipe, e falar com o gerente do estudo, né? Se ela realmente não for lá e tiver essa atitude, aquilo fica represado nela e os resultados não vêm. Então, essa parte do comportamento ela é super importante. E uma área aqui que eu vejo de grande oportunidade é trazer treinamentos realmente inovadores, porque o que a gente percebe, até falando um pouquinho da mudança, né, das pessoas que a gente falou um pouco previamente, a gente não tem mais aqueles profissionais que se aprofundam na leitura extrema, né, de e-mails longos, de documentos longos, né? Então eu acho que tem uma grande área de oportunidade de inovação nessa área, de como você vai trazer esse conhecimento em novos formatos, para que esse profissional realmente seja capacitado de uma forma, se sinta, né, capaz, seguro, né, realmente confiante para executar os trabalhos. Eu sei que é um desafio, a gente tem muita leitura, muito documento denso, né, na pesquisa clínica, que a gente não consegue fugir, mas a gente não pode também tapar os olhos, simplesmente achar, né, que as pessoas estão lendo e que elas deveriam fazer, e na prática não é isso que está acontecendo. Então, acho que tem essas duas pontas, né? A ponta do profissional que precisa ser protagonista e a ponta da empresa também, e os dois juntos, né? A gente vai conseguir sanar esses gaps aí que a gente tem por conta desse período. Excelente. Meninas, agora para finalizar, tem uma pergunta capciosa para vocês. Eu vejo a pesquisa clínica como passado, presente e futuro, né? De tudo que a gente vive hoje no mundo. Então, desde a parte de revisão literária, então a gente revisa todos os estudos, artigos e publicações que já foi feita a respeito de uma doença. A gente tem fase 1, 2 e 3 com as doenças atuais, né, e também estudos de mundo real. E a gente trabalha com pesquisa clínica também com tecnologia de ponta, inovação, futurologia, né, então tudo que vai chegar tá passando por nós hoje, passa pela pesquisa. Minha pergunta para vocês é: como a gente prepara hoje não só um monitor, né, mas um funcionário de pesquisa tão amplo e tão preparado para o que vem pela frente, né, e o impacto que isso tem para a gente não ficar vivendo de pulos de galinha, né? Então, vem uma doença, vem uma tecnologia, tem um boom na pesquisa. O que a gente precisa fazer para a gente manter essa crescente constante? A gente sabe que no mercado brasileiro, ou na América Latina, mais específico, a gente vive muito de pulos de galinha, né? Então, o que é importante a gente ter ou se preparar
para a gente conseguir fazer esse voo, né, tranquilo, liso e plano aí pro futuro? Bom, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa divulgar muito mais a pesquisa clínica do que a gente faz. Para mim, acho que esse é o ponto número 1. Porque hoje a gente tem, né, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, biomédicos, médicos, que eles saem da faculdade e eles nem sabem que a pesquisa clínica existe, né? Eu me formei há 20 anos, esse ano faz 20 anos, em dezembro, e era assim, e 20 anos depois ainda é assim. Então, os profissionais ainda desconhecem completamente a área, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental para começar, né? Esse ponto, né? Eu acho que uma disciplina, nem que seja optativa, né, na graduação, ou pelo menos um espaço ali, um workshop de 8 horas, né? Alguma coisa assim que a faculdade pudesse fazer, eu acho que é um grande ponto inicial, porque não só por conta de pandemias e outras necessidades, a pesquisa clínica no Brasil tende a crescer muito, né? A gente tem, assim, muita oportunidade, um espaço super rico para trabalhar com mais estudos, trazer mais estudos para cá, e a gente vai precisar de mais profissionais. Independente, né, de pandemias ou uma necessidade pontual, a gente vai ter um crescimento natural, que é super possível e está aí, né, nas nossas mãos. Então, a gente vai precisar de mais profissionais. E, primeiro de tudo, né, eles precisam pensar nisso, né? Eu quero trabalhar com pesquisa clínica porque me interessei, e não simplesmente descobrir do nada. Eu falo que tem 2 profissionais que normalmente, né, acabam vindo para a pesquisa clínica. Um é aquela pessoa que descobre a área no meio do caminho, aí quer fazer uma transição de carreira, ou na hora de fazer um estágio, olha lá uma vaga de estágio, né, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu vi uma vaga de estágio, não sabia do que se tratava, mas achei interessante, né? E fui atrás. E tem um outro tipo de profissional que ele é abraçado pela pesquisa clínica no meio do caminho. Então, normalmente, aquela enfermeira, aquele farmacêutico que está lá num hospital, né, está numa clínica, e aí tem um investigador principal que decide fazer pesquisa, e ele fala, olha, eu estou precisando de uma enfermeira aqui para fazer umas coisinhas, você pode me ajudar aqui algumas horas, assim, no meio do seu expediente? E aí, do nada, a pessoa cai na pesquisa clínica e acaba se desenvolvendo, né, mas num primeiro momento ela é englobada ali no sistema sem o conhecimento. Então, acho que esse é o primeiro passo mesmo. E outra coisa, eu queria aproveitar uma fala da Alê, que realmente a questão da adaptabilidade, da flexibilidade, porque é isso que você falou, é inovação, né? É o futuro. E a inovação pressupõe o erro, a gente não tem certeza do que vai dar certo, do que não vai dar certo. Então, a gente está em ambientes, né, que realmente entendam que vai ter erros e que a gente vai consertar, né, e coisas vão mudar e emendas de protocolo vão vir, né, porque a gente sempre pode melhorar, e o futuro, cada vez mais, por conta da velocidade, né, do crescimento da tecnologia, a gente vai ter mais tecnologias que vão vir como super inovadoras, e na prática, na hora lá do centro de pesquisa, a gente vai ver que não é bem assim, né, que não funciona tão bem, e aí a gente vai precisar ajustar, e tudo isso faz parte de trabalhar com inovação, de trabalhar com o futuro. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com imprevistos, erros, né, emendas, e consertando as coisas no meio do caminho. Essa habilidade, né, é fundamental para que a gente desenvolva a pesquisa. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu sempre costumo dizer, né, que na pesquisa o futuro é agora, né? Então, eu super concordo com você, Carol. Eu acho que realmente divulgar mais a pesquisa clínica, né? A gente, né, de novo, né, não tem como não falar que a pandemia trouxe a pesquisa clínica para os holofotes, né? Muita gente começou a ouvir falar sobre pesquisa clínica durante a pandemia, se via em noticiários da TV, falando sobre pesquisa clínica, enfim, de voluntários e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa surfar melhor essa onda, né? De realmente, eu acho que o nosso grande ideal, né, a gente fica idealizando, que é aquele paciente ir buscar um estudo clínico, né, porque normalmente hoje a via é o profissional, né, o médico, apresentar o estudo clínico para esse paciente e mostrar as possibilidades, mas a partir do momento que a gente inverter esse papel e a gente vê
os pacientes indo em busca, né, de um estudo clínico, de uma inovação, de algum tratamento aí inovador, de possibilidades inúmeras, aí eu acho que a gente vai estar cada vez mais indo no caminho certo, né? E é isso que a Carol falou, né? Eu costumo dizer que a Carol falou muito bem, né? Dos profissionais, alguns, né, descobriram, e aí eu falo que outros caíram de paraquedas, né? Que não sabiam o que era pesquisa, consegui, estou aqui, vou ver o que dá, e aí acaba se apaixonando pela pesquisa clínica, porque a pesquisa realmente ela é apaixonante, né? O levantar de manhã e saber que o seu propósito de vida é salvar vidas, né? Que eu acho que é isso a pesquisa clínica, né? A gente tem inúmeras burocracias, inúmeras regulamentações, SOP, GCP e tal, só que no fim da linha, né, a gente está falando de um paciente, a gente está falando de uma vida que está sendo impactada, né? De quanto aquela pessoa está na ansiedade de um tratamento para salvar a vida dela. E o quanto que nós, né, no nosso trabalho do dia a dia, seja melhorando um processo regulatório com prazos mais curtos, ou acelerando uma importação, enfim, fazer com que esse centro seja iniciado e essa medicação esteja disponível o mais rápido possível, quanto isso impacta esse paciente. Então, eu acho que no final das contas, a gente tem que saber o que é, né, o que move a gente todos os dias na pesquisa clínica, que é esse paciente, né? É tudo focado, o centro é o paciente, as famílias que estão ali esperando, né, será que vai dar resultado, será que não vai? Enfim, a gente fica ali muito feliz em saber que a gente pode contribuir com um pouquinho que seja, né, de uma boa qualidade de vida e né, na melhor das opções de cura para esse paciente. Então, é realmente, né, o quanto a gente pode melhorar na questão, né, de incluir pesquisa clínica nas faculdades e preparar esse profissional desde a base para ele ter conscientemente o poder de optar e trabalhar na pesquisa clínica, né, que é um mercado aí que está em constante crescimento e traz, assim, muitos benefícios, né, para a sociedade como um todo. Eu vejo muito essa questão de como é apaixonante trabalhar com isso e ver os olhinhos brilhando, né, dos nossos profissionais. É muito, muito gratificante. Eu sou muito feliz e privilegiada por estar hoje fazendo o que eu faço, impactando aí algumas vidas, inspirando, né, que a gente fala. Só para complementar, Ale, eu concordo muito com o que você falou. Eu sempre respondo que não é onde a gente trabalha ou como a gente trabalha, mas principalmente para a gente ou para mim é o porquê, né? O porquê que eu trabalho com pesquisa clínica, é isso que você falou, né? É trazer essa possibilidade, essa esperança para a vida de muitas pessoas que às vezes já nem encontram mais esperança, ou saber que você está ali, que a sua luta diária pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, igual fez na pandemia, que foi muito mais fácil de enxergar, de todo mundo enxergar, mas que não é só na pandemia, são em diversos outros momentos para diversas outras doenças e ter essa satisfação, né, de fazer isso. Pelo menos isso é o que me motiva diariamente, por isso que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas, e é isso, né, encontrar essas pessoas que têm, né, pegar de todas essas que vieram para parar na pesquisa clínica por diferentes motivos durante a pandemia, essas que têm essa mesma motivação e desenvolver da forma que elas têm que ser desenvolvidas, para elas trilharem o próprio caminho, e as que de repente não se encontraram, ajudar numa transição para onde faça mais sentido, porque às vezes até a pessoa entrou achando que aquilo era tudo, porque estava naquele momento da pandemia, mas daí a vida de monitor não é fácil, muita viagem, que no começo parece um glamour, depois é o que a gente já até gravou um podcast aqui, é uma coisa que vem um monte de perrengue junto, né? Perrengue chique. O perrengue chique. mas acho que é isso, eu concordo 100%, só queria fazer esse comentário. Ótimo, Dani. E é interessante como agora na pandemia, né, a gente também ficou no lugar do paciente, né, esperando essa resposta. Então, acho que para a gente que trabalha com pesquisa clínica e estava trabalhando, né, na solução, mas ao mesmo tempo a gente estava vivendo a espera também. A gente teve
né, essa experiência de como é esperar uma resposta dentro de casa, né? E no fundo, é o que todos os pacientes, né, que estão no estudo, ou que não estão no estudo, mas que estão esperando, né, ali um tratamento, eles estão na casa deles esperando, né, uma resposta. Então a gente pode experienciar um pouquinho de como que é isso. Super obrigada, meninas, pelas conversas. Eu também, como gestora de pessoas, adorei. Penso exatamente como vocês comentaram. Acho que é um trabalho realmente que é um diferencial, né? Assim, se envolver com a pesquisa e criar esse vínculo, né? E aí o que a gente brinca também é que o nosso sonho seria que, além de ter esses profissionais e todo mundo envolvido, mas que o regulatório também fosse um processo muito mais rápido e que aí as coisas acontecessem muito mais rápido para a gente trazer mais estudos, como a Lê comentou, e assim ter essa roda girando, essa oportunidade aí de estar engajado, de estar envolvido e estar fazendo a diferença em qualquer área terapêutica, para qualquer situação, para qualquer paciente. Para a gente fechar, eu acho que, como a Carol comentou, é se informar, é se formar, né? E ir atrás daquilo que as pessoas buscam ou que tem interesse, mas, acima de tudo, tentar saber se é aquilo, se realmente é uma paixão, se você gostaria realmente de trabalhar e de fazer essa diferença, e aí entrar no nosso barco, que aqui somos todos os eternos apaixonados. Se não, problema nenhum, existem outras áreas, outras coisas para serem feitas, né? Outras pontas ali para a gente fazer o nosso diferente e aí conseguir entregar e conseguir trabalhar e conseguir realmente que o Brasil cada vez mais ganhe esse spot de como um país que pode trabalhar e que vai trabalhar e que vai fazer diferença. Super obrigada. Um grande abraço para vocês e muito orgulho de vocês estarem por aqui. Obrigada pela oportunidade. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos.